Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei de revisão da Lei Quadro das Fundações. Pretende-se, com esta alteração, prosseguir o trabalho iniciado há 3 anos, a quando da aprovação da primeira Lei Quadro das Fundações, com isto assegurando um enquadramento estável e transparente do universo fundacional. Esta alteração decorre da experiência de 3 anos de aplicação da lei, bem como de algumas sugestões que o parceiro do setor, que é o Centro Português das Fundações, foi fazendo ao Governo relativamente à previsão, à possibilidade de se clarificar alguns aspectos da lei que a experiência veio demonstrando que faziam sentido. De resto, a lei, quando foi aprovada, houve o compromisso da parte do Governo de, no fim de 3 anos, a lei é 2012, no final de 3 anos, se procedesse a um balanço e a uma revisão do próprio diploma. Basicamente, as alterações que são apresentadas agora nesta proposta de lei que segue para a Assembleia têm que ver, no que diz respeito às fundações privadas, algumas alterações que a experiência demonstrou ser necessário clarificar no regime, nomeadamente o que se refere ao limite de despesas por parte dos órgãos sociais, o acentuar do respeito pela vontade do fundador da fundação, a própria autonomia das fundações e a introdução, a criação de um mecanismo simplificado para a criação das fundações. Um mecanismo simplificado esse que passa pela definição de, digamos, uma espécie de um estatuto tipo e uma pessoa, um particular que deseje criar uma fundação, pode, acedendo a esse estatuto tipo e preenchendo todos os requisitos que estejam estabelecidos nesse estatuto tipo, poder rapidamente, de uma forma bastante expedita, obter o reconhecimento e a constituição da sua fundação. Para além disso, aproveita-se também para clarificar, no que diz respeito às fundações públicas, aquilo que é a intervenção e a capacidade de fiscalização, as competências de fiscalização por parte da Inspeção-Geral de Finanças relativamente ao funcionamento das fundações públicas. Por último, referir também que se aproveita para dar sequência a um acórdão do Tribunal Constitucional sobre a Lei Quadro das Fundações, no que diz respeito às fundações de âmbito regional, das regiões autónomas. Uma decisão do Tribunal Constitucional já do ano passado e que se aproveita agora para incluir no próprio diploma. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Trata-se de um compromisso para aprofundar a segurança das redes e da informação digital, como forma de garantir a proteção e defesa de infraestruturas críticas e de serviços vitais de informação. Esta estratégia assenta sobre os princípios gerais da soberania do Estado e, obviamente, respeitando aquilo que é a estratégia da União Europeia para a cibersegurança e na estrita observância da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. A estratégia desenvolve-se com 4 objetivos: promover uma utilização livre e segura do ciberespaço, proteger os direitos fundamentais, os dados pessoais e a privacidade dos cidadãos, fortalecer e garantir a segurança do ciberespaço, nele-se incluindo a questão das infraestruturas críticas e dos serviços nacionais de natureza vital, e, por último, afirmar o ciberespaço como um domínio de desenvolvimento económico e de inovação. Com isso, prevê-se também nesta estratégia que haja mecanismos de apoio ao desenvolvimento de capacidades nacionais nas tecnologias de ponta que têm que ver com o ciberespaço. O Conselho de Ministros aprovou ainda também hoje a criação do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Produtos Artesanais Tradicionais, bem como do Programa de Promoção das Artes e Ofícios, que está ligado às questões artesanais, e o Sr. Secretário de Estado do Emprego fará de seguida a apresentação destes 2 diplomas hoje aprovados do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei de alteração ao estabelecido para o Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas previsto na Lei de Comunicações Eletrónicas. Trata-se de uma alteração que tem como objetivo introduzir as autorizações decorrentes do início da prestação da atividade pelos prestadores do Serviço Universal, designados na sequência do concurso que foi lançado em 2012 e pela mudança verificada no modelo da prestação de serviço de disponibilização de listas telefónicas e de serviço informativo. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao diploma que cria as secções de processo executivo no Sistema de Solidariedade e Segurança Social,
na prática permitindo que o pagamento das dívidas à Segurança Social a quando da sua regularização, que atualmente podem ser feitas até um máximo de 120 prestações, possa passar a ser feito até um máximo de 150 prestações. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros, em transposição de uma diretiva comunitária, o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. Trata-se de um diploma de natureza técnica para adequar a legislação nacional a esta diretiva comunitária. Foram também hoje aprovados no Conselho de Ministros 2 diplomas, um relativo à obrigatoriedade de consulta da rede operacional de serviços partilhados de tecnologias de informação e comunicação por parte da administração pública e outro relativo à adoção preferencial da plataforma de interoperabilidade da administração pública. O Sr. Secretário da Modernização Administrativa fará de seguida a apresentação destes 2 diplomas hoje aprovados no Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração à composição do Conselho Consultivo da Juventude, adaptando a composição deste órgão às novas realidades do associativismo juvenil, nomeadamente a criação da Federação Nacional de Associações Juvenis, bem como a remodelação do Conselho Nacional de Juventude, ambas ocorrendo já depois da última legislação sobre o Conselho Consultivo, que data já de há quase 20 anos. O Conselho de Ministros reconheceu também o interesse público de natureza cultural, científica e histórica do imóvel ocupado pela Sociedade de Geografia de Lisboa, determinando que se avance para a expropriação desse imóvel para que ele possa ser afeto de uma forma duradoura e definitiva ao funcionamento da Sociedade de Geografia. Trata-se de um imóvel privado, como devem saber, e o que está aqui em causa, portanto, é avançar-se com a expropriação para que o imóvel possa ficar afeto de uma forma duradoura à Sociedade de Geografia. O Conselho de Ministros aprovou também a extinção por fusão do Instituto de Investigação Científica e Tropical, bem como a orgânica da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Este instituto, que agora é extinto, as suas competências e atribuições são integradas na Universidade de Lisboa, por um lado, parte dessas competências, e, por outro lado, na Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. O Conselho de Ministros aprovou também para adesão o protocolo de 2002 à Convenção de Atenas sobre o transporte marítimo de passageiros e suas bagagens por mar. Foi também aprovado um outro acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América relativo à Comissão para o Intercâmbio Educacional, a chamada Comissão Fulbright. Trata-se de um intercâmbio educacional que existe entre Portugal e os Estados Unidos já desde a década de 60 e com a renovação deste acordo foi atualizado nos seus pressupostos. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros o acordo celebrado entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili, que é mais conhecido como sabem, tem como direção o Príncipe Aga Khan, para a instalação da sede do Imamat Ismaili em Portugal, mais concretamente em Lisboa. Trata-se de um acordo que agora seguirá para o Parlamento e que permitirá que a sede mundial do Príncipe Aga Khan seja instalada em Portugal. O Conselho de Ministros autorizou também a realização de despesa destinada à aquisição de 2 navios de patrulha oceânicos da classe Viana do Castelo, no montante global que ascende a cerca de 77 milhões de euros. Por último, refiro-vos também que o Conselho de Ministros deliberou hoje enviar para a Assembleia da República para cumprimento as formalidades legais da recondução do Governador de Portugal, do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, bem como da Dra. Gabriela Figueiredo Dias para Vice-Presidente da CMVM, cumprindo aquela que será agora, nos termos legais, a necessidade de uma audição parlamentar antes da nomeação por parte do Conselho de Ministros. Eu peço ao Sr. Secretário da Modernização Administrativa para vos fazer então a apresentação da matéria relativa aos diplomas sobre a administração pública. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Governo aprovou um decreto-lei pelo qual se cria a Rede Operacional de Serviços Partilhados em Tecnologias de Informação da Administração Pública, RESPTIC,
que será gerida pela ESPAP, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, do Ministério das Finanças, com o apoio técnico da Agência de Administração Administrativa. Nesta rede, todos os serviços que tenham capacidade computacional disponível são identificados e ficam referidos para poder prestar serviços de computação aos demais organismos da administração pública. Por outro lado, estabeleceu, no âmbito das comunicações telefónicas, o Governo, neste diploma, estabelece a regra segundo a qual todos os novos contratos de comunicações de voz fixa de todos os serviços da administração pública que estão abrangidos pelo diploma passam a ter que ter uma regra segundo a qual as comunicações dentro da administração pública, não apenas dentro de uma determinada direção-geral ou dentro de um determinado ministério, mas dentro de todo o perímetro da administração pública, devem ser, através da tecnologia VoIP, entre outras, devem ser sem custos. Estas duas soluções, por seu lado, são integradas no mecanismos de avaliação prévia, de controle prévio da despesa pública em TIC, que já existe desde 2012 e que é realizado pela Agência de Administração Administrativa. E é nesse momento que será feito o controle prévio destas duas opções. No fundo, de comunicações de voz fixa gratuitas dentro da administração pública, por um lado, e aproveitamento da rede, da capacidade computacional da administração pública por outros serviços da própria administração pública. Em segundo lugar, o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que estabelece e que regula a plataforma de interoperabilidade da administração pública, que já está a funcionar há uns anos, mas que agora estabelece a adoção preferencial dessa plataforma para tudo o que é troca de informação e troca de dados entre bases de dados dos organismos da administração pública. E com isso visa-se estabelecer regras comuns, estándares comuns nessa troca de informação, de forma a que aquilo que serve a um serviço da administração pública possa ser aproveitado por outros. Estas três medidas, todas estas medidas, a adoção preferencial da plataforma de interoperabilidade da administração pública, a utilização comum de serviços comuns de computacionais pela administração pública e estabelecimento de comunicações gratuitas de voz fixa dentro da administração pública, resultam do trabalho que tem vindo a ser realizado desde há cerca de 3 anos, no âmbito do chamado Plano Global Estratégico de Racionalização das Despesas em TIC, o chamado PGE-TIC, e aproveitava a ocasião para chamar a atenção dos seus jornalistas para o site tic.gov.pt, que foi apresentado há cerca de 1 mês e meio, e onde toda a matéria relativa ao trabalho que resulta desse plano estratégico está presente e pode ser analisada. Muito obrigado. Eu peço ainda ao Sr. Secretário de Estado do Emprego para vos fazer a apresentação dos diplomas sobre a criação do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Produtos Artesanais Tradicionais, bem como do Programa de Promoção de Artes e Ofícios. Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, o Governo aprovou hoje o Decreto-Lei que cria o Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Produções Artesanais Tradicionais, com o objetivo de valorizar o património português ao nível do artesanato e, de alguma forma, conferir uma autenticidade a essas mesmas produções. Subjacente, digamos, a esta instituição está o propósito de também valorizar o emprego local, o artesanato tradicional português. É, aliás, uma medida que decorre de um compromisso estabelecido com os parceiros sociais de conferir uma importância a este setor do artesanato tradicional português. O Instituto do Emprego e Formação Profissional vai, de alguma forma, ser o organismo responsável pela organização e gestão deste sistema de certificação, que tem também, digamos, a criação de uma marca artesanato tradicional certificado, que, a partir de agora, vai, de alguma forma, garantir a genuinidade e a autenticidade do artesanato tradicional português. Simultaneamente, foi aprovado
um outro decreto-lei que tem a ver com o programa de promoção das artes e ofícios, de alguma forma também havendo aqui o mesmo propósito da valorização das artes e ofícios, de encarar esta área como uma área de elevado potencial para a criação de emprego, da valorização de um conjunto de saberes que estão, de alguma forma, enquadrados pela nossa cultura e património. E a este nível, o Programa de Promoção de Artes e Ofícios tem 4 eixos. Um primeiro eixo que tem a ver com desenvolver e promover a formação em contexto de trabalho por um período de 12 meses relativamente aos artesãos e a decorrer em unidades produtivas artesanais. Um segundo eixo que tem a ver com o Investe Artes e Ofícios, em que o propósito aqui é que, de alguma forma, se estimule o apoio à criação de empresas, à criação do próprio emprego nesta área do artesanato tradicional e das artes e ofícios. Um terceiro eixo que tem a ver com a possibilidade das unidades produtivas artesanais virem a contratar para o seu serviço um conjunto de pessoas desempregadas e, por esta via, também contribuir para a diminuição do desemprego e para a criação do emprego. E, finalmente, um quarto eixo que tem a ver com a promoção das artes e ofícios, que contempla um conjunto de apoios ao desenvolvimento de feiras de artesanato em Portugal, de feiras associadas às artes e ofícios tradicionais, distinguindo aquilo que são feiras de âmbito nacional, de âmbito regional, de âmbito local e ainda feiras que, não sendo propriamente de artesanato, possam ter uma área específica destinada a esta matéria. Finalmente, este programa de promoção das artes e ofícios concretiza também o instituir de um Prémio Nacional de Artesanato nas duas vertentes, tradicional e contemporânea, que a partir de agora passará a ser realizado de 2 em 2 anos. Ficamos à vossa disposição. Sandra Antunes, TVI. Sr. Ministro, falaram certamente da questão da privatização da TAP. Eu pergunto-lhe, uma vez que as propostas definitivas têm de ser entregues até ao dia 5 de junho, se no dia 11 o Governo já está em condições de aprovar aqui em Conselho de Ministros e de anunciar o novo dono da TAP. Obrigado pela sua questão, mas desta vez não acertou. Não falámos sobre a privatização da TAP. Não foi assunto que tivesse em cima da mesa do Conselho. Não havia nenhum dado novo para ser tratado pelo Governo. Portanto, como já foi dito pelo Sr. Ministro da Economia, os prazos estão a correr e, a seu tempo, o Governo, o Conselho de Ministros, será informado sobre o processo de privatização e será chamado a tomar as decisões que se tornarem necessárias. Mas não foi hoje. As datas, mas 11 de junho será o limite? As datas, estou-lhe a falar de cor, porque, como lhe referi, não esteve de facto hoje em cima do Conselho, na mesa do Conselho. As datas são aquelas que estavam previamente estabelecidas. Eu não as conheço de cor, como hoje também não esteve no Conselho, não rememorizei essas datas, mas são aquelas, o que lhe posso confirmar é que são as datas que estavam inicialmente estabelecidas. E é isso que está a decorrer e, a seu tempo, de acordo com essas datas e com esse calendário, voltará a Conselho de Ministros, mas não foi hoje. João Rosário, da RTP. Gostava de saber, relativamente à recondução do Dr. Carlos Costa no Banco de Portugal, tendo o relatório da Comissão Parlamentar ao caso BES ter identificado falhas do Banco de Portugal no processo que levou ao colapso do BES e havendo também da parte da oposição, do PCP, do Bloco de Esquerda, por exemplo, oposição ao nome e mais responsabilidades diretas atribuídas a Carlos Costa, se a eventual recondução, o regresso de Carlos Costa ao Banco de Portugal, essa continuidade não fica ferida à partida. Obrigado pela sua questão. Optou por situar aquilo que são as críticas da parte da oposição e aquilo que são os aspectos do relatório da Comissão de Inquérito que apontam para questões que correram menos bem. Mas há toda a outra parte da Comissão de Inquérito que apontam para uma atitude verdadeiramente diferente da parte do Banco de Portugal, desta vez relativamente a situações que no passado ocorreram e que são do conhecimento de todos os portugueses. Desta vez houve, de facto, uma atuação da parte do Supervisor e da parte do Banco de Portugal, que foi uma atuação fundamental para que as coisas tivessem decorrido como decorreram,
que os contribuintes portugueses não ficassem desta vez com a responsabilidade total, como aconteceu no passado, com más práticas ou gestões danosas a nível do setor financeiro. Houve, de facto, uma alteração de paradigma por parte da atuação do Supervisor e do Banco de Portugal, que foi registada e foi confirmada por essa mesma Comissão de Inquérito. E que, de resto, os portugueses sabem que assim foi. Se me permite a minha opinião pessoal, eu acho que a atitude do Sr. Governador do Banco de Portugal e do Banco de Portugal no seu todo, enquanto supervisor do sistema financeiro, conforme ficou claro na Comissão de Inquérito, foi uma atitude de grande coragem, invertendo uma situação que no passado nunca tinha sido feita relativamente à supervisão do sistema financeiro e permitindo que se tivesse chegado à situação de resolução do banco, encontrando uma solução que não transpusesse para todos os contribuintes portugueses o peso das responsabilidades com as más práticas e a gestão ruinosa que terá sido feita na situação do Grupo Espírito Santo, com repercussões também no Banco Espírito Santo. A responsabilidade de nomeação do Governador do Banco de Portugal é uma responsabilidade legal que cabe ao Governo, cabe ao Conselho de Ministros, e é no exercício dessa responsabilidade que o Governo, terminando o mandato do Sr. Governador do Banco de Portugal, salvo erro no dia 7 de junho, uma vez que a posse do Sr. Governador, do atual Governador, foi no dia 7 de junho de 2010, nomeado então pelo Governo pelo Governo do Partido Socialista. Desta vez é o Governo da maioria PSD e CDS que está a exercer funções e, cumprindo aquilo que são as regras, indigitou hoje o nome do Dr. Carlos Costa para ser submetido à audição parlamentar nos termos da lei e, na sequência dessa audição parlamentar, o Conselho de Ministros poder proceder à respectiva nomeação. Joana Navais, da SIC. Depreende então, pelas suas palavras, que a decisão está mais que tomada e essa audição, o relatório que resultar dessa audição parlamentar, dessa avaliação feita no Parlamento, não condicionará de todo a recondução de Carlos Costa, ou seja, o Governo não tentará procurar um apoio mais alargado para o nome do futuro Governador do Banco de Portugal se Carlos Costa não recolher esse apoio mais alargado, nomeadamente por parte do PS. E queria perguntar-lhe também sobre uma outra questão, que calculo desde já que não tenha sido abordada no Conselho de Ministros, mas não deixo de lhe perguntar, uma vez que é um dos temas que está a gerar alguma polémica hoje e que tem a ver com o anexo SS da Segurança Social. Queria saber se o Governo está de alguma forma a ponderar alterações à apresentação, à obrigatoriedade da apresentação deste anexo por parte de alguns contribuintes que têm também atividade, são trabalhadores dependentes com atividade também independente, e se serão aplicadas as multas, uma vez que no ano passado, apesar dessa obrigatoriedade já estar em vigor, não houve multas aplicadas. Obrigado pelas suas questões. Primeiro fala-me da audição parlamentar. Eu não concordo consigo que se pretende dizer que a audição parlamentar é um mero cumprimento, é um mero pro forma, um cumprimento de programa. Não me parece minimamente que seja essa a questão. Quer dizer, a audição parlamentar é um ato de transparência, um ato de apresentação por parte dos indigitados de qual é que é o seu programa de ação que pretende imprimir à frente dos organismos para os quais pretendem ser nomeados. Neste caso estamos a falar do Banco de Portugal, e eu não olho de todo para as audições parlamentares como um mero pro forma. Agora, é a proposta do Governo, que o Governo faz, que deve ser submetido a uma audição parlamentar, que é uma audição que será uma audição pública, e na sequência dessa audição pública a Assembleia remeterá um relatório para o Governo e o Conselho de Ministros depois decidirá da nomeação. E, portanto, eu não partilho da ideia de que as audições parlamentares sejam um mero pro forma. Isso seria desdignificar a função e o papel do Parlamento nestas audições, que eu não faço e que eu acho que não existe. Não existe essa desdignificação. Pelo contrário, acho que as audições parlamentares só dignificam a investidura, se ela vier a acontecer depois, a investidura num cargo público de relevo, e é por isso, de resto, que elas só acontecem, essas audições parlamentares, só são obrigatórias para atos de relevo, como manifestamente também é o cargo de Governador do Banco de Portugal.
Relativamente à segunda questão que me coloca, eu só conheço pela comunicação social, como calcula, não é matéria que tivesse sido objeto de discussão ou de atenção hoje por parte do Conselho de Ministros. Eu remeteria para o Ministério das Finanças, desde logo, em particular para a própria autoridade tributária, porque penso que esta matéria se prende com a declaração de IRS e, portanto, é matéria que é gerida em primeira linha pela autoridade tributária e, naturalmente, que em termos governamentais pelo próprio Ministério das Finanças. Não tenho dados para lhe poder responder diretamente à questão que me coloca, se há multas, se não há multas, se vai haver dilação do prazo, se não vai haver dilação do prazo. Confesso que não é matéria que tivesse sido objeto de análise no Conselho de Ministros e eu remeteria, de facto, para qualquer esclarecimento junto ou da autoridade tributária ou, no limite, junto do Gabinete da Sra. Ministra do Estado e das Finanças. Bom dia, João Lima, da Bloomberg News. Era só uma clarificação em relação ao ponto 16, a adjudicação, portanto, a aquisição dos navios patrulha. Queria só confirmar o valor, são 77 milhões de euros. Eu posso lhe dar depois o valor exato porque ele é distribuído por 4 anos. São cerca de 77 milhões, mas eu depois posso pedir para lhe dar o valor exato. Eu não tenho aqui, porque ele é distribuído por 4 anos e não são números redondos. Sei que em 2015 são 17 milhões 300 e qualquer coisa mil euros. Em 2016 são 37 milhões, porque, como calcula a construção, também ela é faseada. E, portanto, ele é distribuído por 2015, 2016, 2017, 2018. O cômputo global não chega a 80 milhões de euros, mas eu posso lhe dar depois o número exato. E só confirmar que esse valor todo é correto dizer que ele é adjudicado aos estaleiros navais de Viana do Castelo ou digamos, o contrato é partilhado com outras empresas? Não, como sabe, os estaleiros navais de Viana do Castelo já não existem. Existe agora uma realidade diferente que, graças a Deus, e enfim, graças às decisões que foram tomadas atempadamente pelo Governo, é uma realidade hoje em dia que funciona, que está a trabalhar como deve ser e que, ao contrário daquilo que eram as acusações e a contra-informação espalhada por parte de algumas forças políticas e até das autoridades locais, é uma realidade que hoje em dia mantém em Viana do Castelo um trabalho na área da construção naval. Há empresas a operar lá. Aquilo que se passa é que, tratando-se de material de defesa, como sabe, os navios patrulhas de patrulha oceânica são equipamentos das Forças Armadas, a aquisição deste tipo de material de defesa para a defesa nacional obedece a regras próprias, regras que têm que ver até com a segurança e com o sigilo de algumas das matérias envolvidas nos projetos. As entidades que atualmente operam em Viana do Castelo são entidades que já operavam com a defesa nacional relativamente a outro tipo de projetos. Haverá agora um processo, o que foi hoje autorizado e ficou mandatado o Ministro da Defesa Nacional. O que haverá agora é um projeto de negociação junto dessas entidades, por consulta, para a adjudicação da construção dos dois navios de patrulha oceânica. De novo, João Rosário, da RTP. Relativamente a esta Estratégia Nacional de Segurança no Ciberespaço, queria perceber se está dentro daquela iniciativa de combate ao ciberterrorismo e queria perceber se fortalecer, garantir a segurança no ciberespaço passa por criar uma agência, com que meios é que o Governo passa ou pretende passar a contar, ou se é uma atividade atribuída às polícias habituais, às nossas polícias judiciárias e outras. Obrigado. Olha, agradeço-lhe a sua pergunta porque permite-me dar uma explicação um bocadinho mais abrangente. De facto, é natural que a estratégia para a segurança no ciberespaço se cruze também com o combate ao terrorismo, como é evidente, mas não só. Esta estratégia é uma estratégia que envolve o ciberespaço, como sabe, tem várias componentes. Tem, desde logo, a questão da ciberdefesa, que é uma matéria essencialmente de responsabilidade das Forças Armadas.
tem a cibercriminalidade, que é uma matéria da responsabilidade da Polícia Judiciária, tipicamente, porque é a nossa força de combate à criminalidade, e tem o ciberterrorismo, que é a matéria que cruza quer com as forças, com a Polícia Judiciária, quer na parte penal, quer com o Ministério da Administração Interna, da parte das forças de segurança. Porque no ciberterrorismo estão envolvidas várias forças e várias componentes, inclusive forças e serviços de segurança também. Depois existe um chapéu sobre isto tudo, que é a cibersegurança. A cibersegurança o que pretende ser é a entidade que coordena, no fundo, estas várias atividades, ciberdefesa, cibercriminalidade, ciberterrorismo, o combate a estas realidades, e a estratégia hoje aprovada é uma estratégia que, de uma forma abrangente, contempla esses vários departamentos em que se desenvolve a cibersegurança, em que se desenvolve a segurança no ciberespaço. Posso lhe dizer que foi um trabalho que foi naturalmente feito pelo Governo, centralizado aqui na Presidência do Conselho de Ministros, mas com a participação particular, quer do Ministério da Defesa Nacional, quer do Ministério da Justiça, quer do Ministério da Administração Interna, exatamente pelas razões que acabei de lhe referir. Os meios que estão envolvidos, não se trata da criação de agências novas. Esta estratégia é uma estratégia que será prosseguida, desde logo, em termos de coordenação pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que, como sabe, é uma entidade criada já pelo Governo no ano passado e que já está, ainda não está totalmente em velocidade de cruzeiro, mas já está com uma capacidade operacional significativa, e a aprovação da estratégia hoje tem muito que ver exatamente com dotar o funcionamento do Centro Nacional de Cibersegurança de um conceito estratégico abrangente que possa nortear o desenvolvimento da sua atividade também. Mas, como eu lhe referi, não é só o Centro Nacional de Cibersegurança, a estratégia também toca em aspectos que têm que ver e serão desenvolvidos pela ciberdefesa, existe um centro de ciberdefesa próprio nas Forças Armadas, pela cibercriminalidade, que tem os seus serviços próprios na Direção-Geral, na Polícia Judiciária, peço desculpa, na Direção Nacional da Polícia Judiciária, quer na parte das Forças e Serviços de Segurança, aquilo que tem que ver também com o combate ao terrorismo. Acrescentava-lhe apenas também que esta matéria, tendendo à sua natureza e àquilo que está em causa, foi uma matéria que foi também previamente trabalhada e auscultado o principal partido da oposição, o Partido Socialista, porque entendemos que estas matérias de estratégia, naturalmente, que devem ser vistas de uma forma e numa perspectiva alargada, não são matérias que digam respeito exclusivamente ao Governo A, ao Governo B, são matérias que devem ser desenvolvidas com durabilidade e com estabilidade ao longo dos tempos por parte do Estado português. Boa tarde, Marina de Castro, da Antena 1. No seguimento das perguntas que já foram feitas pelos meus colegas ao Sr. Ministro, eu voltava a insistir na questão da recondução do Governador e pergunto-lhe se, mesmo tendo em conta toda a polémica, e não são apenas os partidos da oposição que lançam críticas a esta recondução, o que é que esteve na base da decisão do Governo? Se tem alguma coisa a ver com o receio de que a venda do novo banco possa não correr bem e do facto de não haver outra pessoa que queira ainda lidar com problemas herdados do caso BES, como o caso do papel comercial. Ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, eu gostaria de perguntar relativamente aqui à qualificação das atividades artesanais, tendo em conta que este é um setor, enfim, com algumas dificuldades financeiras, eu perguntava se este processo de certificação inclui algum custo para os artesãos e no que diz respeito aos apoios à contratação, o que é que está previsto em termos de valores e se tem ideia de quantas pessoas possam ser abrangidas, sobretudo desempregados, por esta medida. Muito obrigada. Agradeço também as suas questões, eu responderei rapidamente. Perguntou-me fundamentalmente qual é o racional da escolha por parte do Governo da proposta de recondução do atual Governador do Banco de Portugal. O racional dessa escolha tem que ver com uma apreciação, que é uma apreciação claramente positiva daquilo que foi o trabalho do Governador do Banco de Portugal à frente do Banco de Portugal nos últimos 5 anos. Como sabe, o atual Governador não foi uma escolha deste Governo,
é uma personalidade que foi escolhida e nomeada pelo governo anterior, mas é indiscutível, do ponto de vista do governo, que a sua atuação à frente do Banco de Portugal, como eu já tive a oportunidade de referir há pouco em resposta ao seu colega, é uma atuação globalmente positiva e que claramente permitiu uma ação de supervisão da parte do Banco de Portugal como no passado não existia. E nós pensamos, obviamente, que deve haver uma consolidação dessa alteração de paradigma de atuação por parte do supervisor. De resto, tem havido uma evolução grande em termos da legislação europeia, pelas razões que são conhecidas nos últimos anos, e vai continuar a haver até à própria construção da União Bancária, em definitivo, são todos esses fatores que levam a um juízo por parte do Governo de que o Dr. Carlos Costa, o atual Governador, é uma pessoa que tem o perfil e o conhecimento adequados para prosseguir no trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos 5 anos. Portanto, basicamente é essa a apreciação que o Governo faz e é com esse espírito que faz a proposta para a audição parlamentar ter lugar na Assembleia da República. Muito obrigado pela questão que foi colocada relativamente a estes 2 diplomas da certificação das produções artesanais tradicionais e da promoção das artes e ofícios. São, de facto, diplomas que visam, de alguma forma, dar um maior reconhecimento à importância que o artesanato em Portugal pode ter, as artes e ofícios, enquanto, de alguma forma, conservação e valorização de um património de cultura e de saberes, mas também enquanto oportunidade para a criação de empregos, designadamente numa lógica do desenvolvimento local. Como tive a oportunidade de referir, existem 4 eixos. Um eixo que tem a ver com a formação, outro que tem a ver com o empreendedorismo e a criação de empresas, um eixo relacionado com a contratação e outro com o apoio à promoção e a presença dos artesãos nas feiras. São, de facto, um conjunto de apoios que eu reputo de significativos e que representam, digamos, um dado novo de valorização desta área. Poderei referir-lhe que, relativamente às metas que estão previstas ainda para 2015 e para 2016, as metas apontam, por exemplo, que em relação à formação, ao eixo da formação, em média, possam estar envolvidas cerca de 300 pessoas que, de alguma forma, por esta formação, venham a adquirir também, no caso de sucesso, o estatuto de artesão. No caso do eixo de Invest Artes e Ofícios, a criação de novas empresas e de novas unidades produtivas artesanais, estima-se que num horizonte anual de 60, e finalmente no estímulo Artes e Ofícios, a possibilidade de, por esta via, poderem ser apoiadas a contratação de cerca de 100 pessoas desempregadas para trabalhar nesta área. Claro que aqui há também a componente do apoio às feiras e, portanto, não é possível, de alguma forma, haver uma avaliação unitária relativamente aos abrangidos, mas eu direi que, tirando o apoio à promoção e comercialização, estamos a falar sempre na casa das perto de 500 pessoas envolvidas por estes apoios e aquilo que está previsto do ponto de vista dos recursos financeiros para a globalidade da intervenção desta promoção das artes e ofícios será em 2015 um valor de 3.200.000 € e em 2016 um valor de 5.300.000 €. Gostaria também, mais uma vez, de enfatizar a importância do outro diploma da certificação e da própria marca do artesanato tradicional de Portugal, porque julgo que é, de facto, um aspecto muito importante na valorização e no valor acrescentado do artesanato tradicional português e até de o proteger relativamente a algumas concorrências desleais que têm desvirtuado a sua autenticidade. Não havendo mais questões, muito obrigado a todos. Bom almoço, boa tarde.